Bom, segunda sessão da noite. Fico feliz em apresentar a primeira mulher no PyData São Paulo a apresentar. Mariana é biotecnóloga, isso, trabalha como analista de dados sênior na iFood e vai falar um pouco da gente sobre storytelling, visualização de dados. Bem-vinda. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Beleza. Bom, me apresentando, eu tenho 27 anos, eu sou bacharel em biotecnologia, fiz mestrado em biologia celular e molecular, e eu trabalhei um pouquinho com pesquisa de mercado no segmento. Logo depois eu comecei a trabalhar como analista de BI na Cadastra, uma agência de marketing digital. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei a trabalhar numa fintech, na Lendico, fiquei ali por um breve período de tempo e hoje eu sou analista de dados no iFood. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre visualização de dados e storytelling. Então, a visualização de dados nada mais é do que uma expressão contemporânea que consiste na representação visual de dados. E o storytelling é a capacidade de contar histórias de maneira relevante através também da visualização de dados. Então, basicamente, aqui a gente tem, em empresas, normalmente, inúmeras bases de dados. A visualização de dados ela consiste em captar quais são os dados mais importantes, transformar esses dados em representações gráficas ou representações visuais e contar a história através de apresentações, relatórios e dashboards. Então, a visualização de dados ela segue alguns mandamentos, que são eles: entender o contexto, escolher uma representação visual adequada para esse contexto, eliminar a saturação, focar a atenção nos dados que vocês pretendem mostrar, pensar como um designer e, no fim, contar uma história. Então, sobre entender o contexto, a linguagem seguem o público. Então, conforme o tipo de apresentação e o tipo de dados que a gente pretende mostrar, a gente vai ter uma linguagem e um contexto. Por exemplo, se a gente for apresentar dados para diretores, a gente vai precisar de dados mais explanatórios e um pouco mais diretos, porque a gente tem um pouco menos de tempo e a gente precisa ser o mais objetivo e claro possível. Se a gente for apresentar esses dados para analistas, por exemplo, onde a gente vai querer captar insights e algum tipo de discussão, a gente vai ter os dados de maneira mais exploratória. Nisso, a gente tem análise exploratória como visualizações de dados um pouco mais complexas, onde a gente vai conseguir relacionar diferentes variáveis em uma mesma visualização, e com isso a gente vai ter o objetivo de captar insights dentro de uma discussão. A análise explanatória é basicamente expor os dados de maneira mais simples. Com isso, a gente tem modelos de apresentações, onde em apresentações ao vivo a gente vai ter um nível de detalhamento menor, porque a gente tem um controle muito maior da apresentação, e documentos por escrito, e-mail e dashboards, onde a gente vai ter menos controles e a gente precisa dar um nível de detalhamento maior para o leitor, onde ele vai ter que ter um contexto. Nisso, para cada projeto de visualização de dados, a gente vai precisar criar um storyboard para conseguir contar uma história do início ao fim. Então, a gente precisa identificar qual é o problema que a gente quer expor, demonstrar qual é a relevância desse problema, quais são as ideias para superar o problema, ou seja, uma hipótese ou alguma ação que a gente vai ter que tomar, descrever qual o programa piloto que a gente vai tomar a partir desse problema, mostrar os dados antes e depois da execução e recomendar ações posteriores para resolver outros problemas a partir desse. Escolher uma apresentação visual adequada, ela consiste em escolher qual representação visual é mais adequada para o tipo de relatório ou apresentação que a gente vai fazer. Nisso, a gente tem os gráficos ilustrativos, que são mais usados em análises explanatórias, onde a gente vai ter poucas dimensões, e são os gráficos de linha, de barra, área, mapa, ou simplesmente os KPIs.
E os gráficos exploratórios, que são mais usados em análises exploratórias, onde a gente vai utilizar uma combinação maior de dimensões, como rede, Sankey, dispersão, etc. Existem outros aspectos a serem considerados dentro desse quesito, que é a complexidade, a interação e a relação entre as métricas. Então, a gente precisa escolher uma visualização de acordo com o que a gente quer mostrar, como comparação, partes de um todo, etc. Nisso, no mundo ideal, uma visualização eficiente ela não necessitaria de rótulos. Então, ela incitaria o leitor a descobrir os dados por conta própria. Na realidade que a gente vive hoje, a gente tem pouco tempo disponível, a gente depende de uma senioridade técnica dos leitores, então nem todo mundo vai conseguir ler um gráfico da mesma maneira ou da maneira que a gente quer mostrar. E o material de consulta. Então, dependendo do tipo de material, se é um relatório, a gente consegue dar um contexto um pouco maior, mas se for um dashboard em tempo real, a gente tem um controle menor sobre a informação que a gente consegue dar para o leitor. Ou seja, menos é mais, mas tem que ser bonitinho também. Então, existem algumas regras que são básicas na escolha da visualização. Então, a gente tem os gráficos de comparação, onde eles podem ser comparação ao longo do tempo. Está meio ruim de ler, mas, enfim. Não funciona isso aqui. Não, né? Bom, enfim, a gente tem comparação ao longo do tempo entre itens. Então, na comparação ao longo do tempo, a gente vai ter os gráficos de linha, que são mais utilizados, ou combinação de barra com linha, comparação entre itens, relação entre duas variáveis, onde a gente vai ter os gráficos de bolha e os gráficos de dispersão, composição, onde a gente vai ter dimensões que vão compor parte de um todo, e distribuição, que a gente também consegue usar gráficos de dispersão, cascata, e, enfim. Os tipos de visualização mais recomendados para o dia a dia são textos simples, gráficos de dispersão, tabelas, gráficos de linha, mapa de inclinação, mapas de calor, barras verticais, barras horizontais, verticais empilhadas, horizontais empilhadas, cascata e área quadrada. Esses são os mais simples, mais indicados, e onde as pessoas têm uma maior familiaridade e a gente não necessita de maiores explicações sobre eles. Os cuidados especiais dentro da visualização de dados são as cores. Então, nunca é indicado para nenhum tipo de relatório usar as cores padrões das ferramentas. Todo mundo conhece as cores padrões do Excel, do Tableau, enfim. É sempre importante adequar à empresa ou ao cliente ou ao estilo do relatório. As linhas de grade, toda vez que a linha de grade não agregar nenhum valor, é importante tirar para diminuir a saturação do gráfico. 3D, apenas não. Tipo, são gráficos muito complexos, quase ninguém entende, e são usados em situações muito peculiares. Assim. Então, quando puder simplificar e evitar 3D, por favor, façam. E fonte, a mesma coisa que a cor, nunca usar fontes padrões, sempre tentar utilizar fontes diferentes e personalizar conforme o estilo do relatório. Opa. Dicas, tá? Tabela. Sempre ser minimalista, então a gente tem mania de colocar a tabela e deixar todas as linhas, enfim. Tirar toda a saturação possível. Intervenção, é sempre importante inserir contexto, comentário, mudanças ao longo do tempo. Pizza, de maneira geral, não é recomendado, principalmente em situações onde a gente tem 4 ou 5 dimensões. Então, pizza pode ser utilizado, mas com 2 ou 3 dimensões, porque é muito difícil a gente ver a diferença entre as fatias. Então, em geral, não é recomendado. E mapas são sempre bem-vindos, mas mapas personalizados. Então, é bem legal quando a gente avalia
Por exemplo, vendas no país, personalizar com cor, com heatmaps, enfim. Mapas são recursos bem interessantes. Então, as tabelas. Aqui a gente tem uma tabela, ela é um pouco saturada demais, mas a gente consegue ver as diferenças de valores por heatmap e por coluna. Então, é um recurso interessante para a gente bater o olho e ver os principais destaques dentro de uma tabela com diferentes dimensões. Tag Cloud são bem legais, principalmente quando a gente vai avaliar categorias ou venda de produto. A gente consegue usar mais de 3 dimensões. Por exemplo, se a gente está vendo os produtos mais procurados num site, a gente consegue colocar o número de pesquisas no tamanho da palavra, o valor ticket médio na cor e fazer um heatmap. E assim a gente consegue ter uma visualização um pouco diferente e bem interessante. Timeline é muito importante para dar contexto, então, principalmente quando a gente trabalha com campanha ou com mudanças ao longo do tempo, quando a gente começa a vender uma categoria nova, então a gente consegue contextualizar isso dentro de um relatório através de timeline. Os mapas, como eu falei, é legal porque a gente consegue fazer o heatmap e ver a diferença de venda, por exemplo, ao longo do país ou ao longo do mundo, dependendo do tipo de produto. Matrizes, as matrizes também são muito legais, porque a gente consegue colocar inúmeras dimensões e ver a relação entre essas dimensões. Por exemplo, a gente consegue colocar, nesse caso, a receita e unidades de produtos. Nesse caso, são produtos da Samsung, onde a gente tem, no eixo X, a receita, no eixo Y, o número de unidades. Cada cor representa um produto. E o tamanho da bolinha a gente consegue colocar o ticket médio, por exemplo. Então, a gente consegue já ter diversos insights em um gráfico relativamente simples de entender. Barras e linhas. Barras e linhas são interessantes porque a gente também consegue combinar inúmeras dimensões e são principalmente usadas para ver a diferença ao longo do tempo. Então, a gente usa muito em análises diarizadas ou meses do ano, enfim. A gente consegue ver a relevância de cada um dos dias ou de cada um dos meses e combinar inúmeras dimensões. Sobre saturação, eu já falei bastante sobre saturação, e a saturação ela é muito importante porque a carga cognitiva ela prejudica muito o entendimento de quem está olhando para o gráfico. Então, tudo que parece interessante, mas a gente não sabe o que fazer, a gente tira. É uma regra que é muito relevante quando a gente está fazendo slides, porque às vezes a gente pensa, essa informação é legal, mas quão relevante isso é para o meu negócio, quantas pessoas vão consumir essa informação. Então, aqui a gente tem um exemplo de um gráfico, ele é um gráfico que a gente precisa ter um pouco mais de atenção para olhar para ele, porque ele tem as legendas embaixo, tem as linhas, tem rótulo, tem bastante carga, e a gente consegue simplificar ele de maneira muito simples. Então, tirando as linhas e tirando os rótulos, colocando os rótulos ao lado das linhas, a gente já tem uma visão um pouco mais clara. A gente pode trocar as cores, então colocar cores um pouco mais suaves que diminuam a carga cognitiva e não nos façam ter uma ideia de o vermelho é bom e o ruim e o azul é bom. Então, deixar um pouco mais cores mais pastéis. Colocar os valores é interessante, mas só nos dados relevantes. Então, ninguém vai olhar os dados de janeiro até dezembro todos os meses. A gente filtra, normalmente, intercalando a cada 2 ou 3 meses, ou então colocando só nos últimos meses para deixar uma estrutura um pouco mais clean. Focalize a atenção do seu público. Então, existem alguns atributos que a gente pode usar como estratégia para mostrar exatamente o que a gente quer. Esses atributos eles podem ser tamanho, cor, posição na página, além de outras coisas, como intervenções, formas geométricas e coisas nesse sentido. Assim, a gente consegue induzir as pessoas a verem o dado que a gente quer mostrar. Então, basicamente, de forma simples, a gente recebe um estímulo, esse estímulo é reconhecido pelo olho, é processado pelo cérebro, e
coisas fora do padrão a gente vai conseguir ver de forma mais clara e mais direta. Então, esses atributos eles vão sempre avisar para onde a gente quer olhar. Então, se a gente vê esse monte de número, a gente pensa, quantos número 3 a gente tem aqui? Assim, vai ser muito difícil da gente conseguir ver, mas se a gente diminuir a cor dos outros números, a gente consegue ver de forma muito mais clara. Os atributos pré-atentivos, eles funcionam mais ou menos dessa forma. Então, esses atributos eles podem ser orientação, forma, comprimento de linha, largura de linha, tamanho, curvatura, adição de marcas, acercamento, tonalidade, intensidade, posição espacial e movimento. Então, a gente pode usar todos esses atributos e todos eles funcionam muito bem, mas claro que a gente sempre tem que adaptar eles ao tipo de material que a gente está construindo. Pense como um designer, então a ideia é que desculpa, que a forma ela segue a função. Então a gente tem que pensar sempre o que a gente quer que o público faça com esses dados e construir uma visualização que permita isso. Com isso a gente tem 3 quesitos que devem ser atentados, que é o reconhecimento das funcionalidades, acessibilidade e estética. Então, esse reconhecimento das funcionalidades é realçar o que é importante. Então, liga muito com esses atributos pré-atentivos. E, além disso, eliminar as distrações, que também se liga muito com o eliminar a saturação. Então, a gente sabe que a gente atingiu a perfeição não quando a gente não tem mais nada para acrescentar, mas quando não tem mais nada para tirar. É muito importante a gente ter essa noção de que menos é mais e realmente a gente tem que filtrar todo dado irrelevante e mostrar o que realmente importa sempre. Acessibilidade, se é difícil ler, é difícil fazer. Então, existem alguns estudos que mostram que quando a gente dá 2 tarefas para 2 grupos de pessoas, um com uma fonte super complexa e outro com uma fonte super simples, o grupo com a fonte complexa demora muito mais para fazer atividade, porque é muito mais difícil para eles lerem aquela fonte e entenderem o exercício. Então, dentro disso, a gente tem tornar tudo muito legível, usar fontes simples, manter os relatórios limpos, usar uma linguagem simples e eliminar toda a complexidade desnecessária. O uso de linguagem simples ele também está muito ligado que hoje a gente usa muitos termos técnicos em muitos relatórios. Então, por mais que a gente use esses termos, a gente tem que descrever esses termos. Assim, a gente possibilita que toda e qualquer pessoa que vai pegar aquele relatório consiga entender ele do início ao fim. Aqui a gente tem um exemplo de estética. A gente tem um gráfico de coluna super poluído, com muita carga cognitiva. E a gente pode transformar ele em um mesmo gráfico com a mesma informação, destacando as mesmas informações de uma forma muito simples. Alguns cuidados especiais. A visualização, assim como ela pode ajudar, ela pode atrapalhar. Os gráficos não falam sozinhos, então é sempre importante a gente narrar o que está sendo mostrado, se possível. E eixos automáticos. Os eixos automáticos eles tendem a valorizar o dado do gráfico. E, muitas vezes, isso torna a interpretação do gráfico muito errada. Esse é um exemplo onde a gente tem 3 gráficos diferentes e parece que a gente tem uma diferença muito grande entre uma barra e outra. Mas aqui na primeira barra de investimento a gente tem uma diferença de R$60. No segundo a gente tem uma diferença de 2.000 e no terceiro que a gente tem uma diferença muito maior, parece que a diferença é muito menor do que as outras 2 visualizações. Então, muitas ferramentas elas tendem a escolher os eixos para valorizar o gráfico, e é sempre importante contornar isso, começando sempre do eixo 0. Então, a gente consegue contornar essa situação. Gráfico de inversão, são muito bonitos, mas é uma complexidade totalmente desnecessária. Então, aqui a gente tem um gráfico que ele vai contra o que a gente está acostumado, o eixo começa em cima, e a gente tem um maior número de assassinatos quanto mais vermelho. Então, é um gráfico que
é super legal, super representa, talvez para uma revista, mas a gente vai ter que olhar para esse gráfico e pensar, entender, e vai levar um tempo muito maior do que se fosse um gráfico não invertido. Complexidade desnecessária, então aqui a gente tem 3 formas de representar a mesma informação. Muitas pessoas acham que é legal mostrar gráfico de teia de aranha, porque ele é mais bonito, ele parece que a gente é mais inteligente, enfim. Mas é muito melhor se a gente conseguir representar isso de forma rápida e simples, como no terceiro gráfico, onde a gente tem exatamente a mesma informação. Falando um pouco de ferramentas, então, dentro de ferramentas de visualização, a gente tem as ferramentas pouco versáteis e muito versáteis. As ferramentas pouco versáteis geralmente são muito automatizáveis e as muito versáteis pouco automatizáveis, como é um pouco esperado. Então, dentro das muito automatizáveis e pouco versáteis, a gente tem Data Studio, Tableau, Power BI, enfim. E as muito versáteis são as ferramentas que a gente usa desde sempre, que é PowerPoint, Keynote, onde a gente consegue colocar tudo e qualquer coisa. Então, a gente consegue colocar GIF, consegue colocar todo tipo de informação, mas não funciona quando a gente tem que automatizar relatórios e dashboards. Dentro disso, a gente tem o AR, que hoje está sendo usado também para visualização de dados e criação de dashboards. A gente tem o Python. Essas 2 ferramentas elas exigem um conhecimento muito maior, não são ferramentas só de drag and drop, então exige um pouco mais de trabalho de quem está fazendo os dashboards, mas são ferramentas gratuitas, então a gente consegue fazer uma infinidade de coisas, extrair dados de inúmeras bases e de forma bem automatizada. A gente tem o Tableau, além de outras ferramentas de drag and drop, que são ferramentas super simples, a gente consegue carregar inúmeras bases, consegue relacionar essas bases e consegue criar visualizações e expor essas visualizações para outras pessoas de forma rápida. O Data Studio, que funciona mais ou menos como o Power BI e o Tableau, mas é uma ferramenta gratuita do Google, então ela super quebra galho assim, para fazer relatórios do dia a dia. Tem algumas automatizações que são possíveis, tipo usando o Google Sheets, mas linkar com bases ainda é um pouco complicado. Com banco de dados não tem muitas APIs que fazem essa ligação. Então, mas para gráficos de marketing funciona muito bem, porque ele liga direto com o Google Analytics. Então, dá para fazer gráfico dashboard em tempo real. Algumas referências, então, todos esses livros são muito bons para quem quer saber um pouco mais sobre visualização de dados. Eles têm muita informação, tanto sobre visualização quanto sobre storytelling. São referências bem interessantes. E falando um pouco sobre storytelling, algumas coisas vão se repetir, mas basicamente o storytelling ele se baseia em planejamento. Então, a gente fazer o diagnóstico do tipo de informação que a gente tem e que a gente quer passar, um brainstorming, com isso trabalhar um roteiro, que é basicamente o storyboard que eu mostrei para vocês, e desenhar a estrutura. Então, toda vez que eu, pelo menos, vou fazer um dashboard ou uma apresentação, eu gosto de desenhar a estrutura para montar uma história que faça sentido do início ao fim. Porque muitas vezes a gente começa a jogar dado, e chega no fim e não tem conclusão nenhuma. Então, é sempre bom saber o que a gente tem e o que a gente quer mostrar a partir disso. Com isso, a gente tem que considerar qual é o segmento que a gente vai atingir. Então, qual é o meu público, qual é a profissão, atividade, nível de senioridade, qual é o meu objetivo com esse público, se eu quero mostrar resultado para a diretoria, se eu quero discutir dados com colegas, se eu quero expor um trabalho científico para a comunidade. Então, é sempre importante pensar no segmento. Então, qual é a minha proposta de valor? O que eu quero que meu público lembre depois da minha palestra, do meu relatório? O que eu quero que eles levem disso?
E as palavras-chave. Então, o que eu quero mostrar? Quais são as questões que não podem faltar na minha apresentação. Então, é sempre importante fazer esse planejamento e entender todas essas questões. Alguns recursos são importantes. Então, como eu falei antes, em recursos, atributos pré-atentivos e recursos visuais, textos, símbolos, imagens, formas geográficas, destaques e visualizações são recursos que a gente pode utilizar para nos auxiliar a chegar no objetivo e aumentar o potencial de entendimento do público. Assim, a gente agiliza a leitura e consegue incitar discussões. Então, personalização e intervenção, mudanças ao longo do tempo, mudanças de processo, início de venda. É legal que a gente consegue fazer essa personalização e mostrar para o público exatamente o que aconteceu antes, o que aconteceu depois de determinada ação. Além disso, intervenção, por exemplo, aqui a gente tem a Black Week e a gente consegue destacar, através de cor, a semana da Black Week para mostrar o destaque, o aumento de vendas durante aquela semana. Visão diária. Então, é sempre importante dar contexto. Às vezes a gente mostra um gráfico semanal, mas a gente não sabe onde começa, onde termina a semana. A gente tem só as datas embaixo, então a gente consegue fazer essa intervenção botando os dias da semana, colocando os destaques para aqueles dias conforme o que a gente quer mostrar. Símbolos, então, por exemplo, a gente usa símbolo para teste AB, usa símbolo para uma infinidade de coisas. É sempre legal a gente destacar os highlights com símbolos ou coisas que deixem o público familiarizado com a apresentação. Comparativo, então a gente sabe que o verde sempre vai representar coisa boa para as pessoas, vermelho negativo, amarelo meio termo, então é sempre legal a gente mostrar isso em comparativos de forma simples e que vá já mostrar, verde está positivo, isso cresceu, isso diminuiu, então a gente vai tomar ações a partir disso de forma bem rápida. Da mesma forma, em tabelas, a gente pode usar esse recurso, funciona da mesma forma. E, como eu falei, de vermelho negativo e verde positivo, as cores são muito importantes. Então, toda vez que a gente for escolher cores para os nossos relatórios, a gente tem que pensar o que essa cor representa para as pessoas. Então, cada cor representa uma marca, representa um sentimento, e a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Por exemplo, eu trabalho no iFood, eu não vou fazer um relatório verde que vai lembrar o concorrente. Então, é sempre legal a gente parar e pensar, tá, o que essa cor representa, o que quem olhar o meu relatório vai pensar de forma subjetiva, assim, sobre as cores que eu usei. Zona de leitura. Por regra, a gente sempre vê relatórios em forma de Z. Então, a gente sempre vê do lado superior direito para o esquerdo, para baixo e para a esquerda de novo. Então, é sempre importante a gente usar essa hierarquia na hora de construir qualquer tipo de apresentação ou relatório. Margem, principalmente em apresentações, às vezes a gente esquece, quer botar um monte de informação no mesmo slide, um monte de informação numa mesma página de dashboard, a gente acaba esquecendo da margem. Isso faz com que a apresentação fique super pesada, fique com muita informação, então sempre é legal a gente pensar, vou deixar um espaço aqui, espaço entre os gráficos, é sempre legal cuidar desse tipo de coisa. Padronização. Então, a padronização é importante para a gente identificar a mudança de assunto ao longo do tempo. É legal a gente sempre manter um ou dois títulos no mesmo lugar e a gente vai ver claramente quando o assunto está mudando, porque a gente vai visualmente, quando passar o slide, quando passar a página, a gente vai ver que alguma coisa mudou. Então, a padronização é importante, sempre manter os gráficos no mesmo local da apresentação, assim fica muito mais fácil a leitura. Imagens, o uso de imagens geralmente aproxima o leitor do relatório,
Então, principalmente quando a gente trabalha com outras marcas ou com outros departamentos, o uso de imagens, assim como o uso de símbolos, ele nos deixa naturalmente mais familiarizados com a apresentação. Então, o uso de imagens é sempre bem-vinda. E referência. Então, às vezes, a gente não sabe como começar um dashboard. É muito legal a gente procurar. O próprio Tableau tem alguns dashes de referência. Dá para entrar no site, baixar, brincar com o dash, até mudar os dados para os próprios dados que a gente tem. Além disso, é sempre válido a gente procurar referência em outros lugares e outras plataformas. E, basicamente, é isso. Aqui está meu e-mail pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser mandar e-mail, podem me adicionar no LinkedIn também. E é isso. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Onde que você, assim, você fez uma referência de alguns livros ali, mas como, assim, a gente normalmente, igual agora, eu não estou conseguindo nem expressar as minhas ideias, mas a gente tem muita coisa feita e a gente quer mostrar um resultado, tem que convencer alguém de que aquilo é bom. Como que a gente aprende? A gente tem que estudar design, tem que ler os livros? Você tem recomendações? A gente aprende errando, né? Como tudo na vida. Então, eu trabalhei muito na academia mesmo. Então, eu tinha que fazer projeto, tinha que fazer artigo, tinha que apresentar os meus dados, que eram muito complexos para um público muito heterogêneo. Então, é muito difícil a gente fazer isso. Eu trabalhei com inúmeros tipos de visualização e, no início, como eu trabalhava na academia, fiz mestrado em biologia celular e molecular. Então, tipo, meus dados eram super complexos, eu tinha que fazer visualizações muito complexas. Eu vi artigos que tinham, tipo, gráficos 3D. E aí eu não ficava 3 dias para ler e entender os artigos. E, com o tempo, a gente vai percebendo que é muito difícil as pessoas interpretarem mesmo gráficos de dispersão, que são mais simples, necessitam uma explicação, necessitam que tu olhe e diga, não, olha só, quando a gente vê uma tendência dos dados a crescerem, esses dados estão mais correlacionados. Então, se eles estão lá no quadrante superior esquerdo, direito, olhando reto, eles estão mais correlacionados e eles são melhores. Mas nem todo mundo consegue ter essa noção e, com o tempo, a gente vai entendendo qual é o público e o que o público quer ver. Tipo, o que a diretoria da tua empresa quer ver? Ninguém quer ver, olha só que legal, tem uma tendência aqui. Não, eles querem ver, cara, quanto cresceu? É isso. Então, a gente tem que entender muito o que a gente quer mostrar. Não adianta fazer um super modelo e querer mostrar todo o cálculo por trás e as pessoas vão olhar e vão dizer, tá, legal, bacana, mas, tipo, não sei. Não sei o que tu quer dizer. Então, é a experiência mesmo. É tu tentar errar, tu vê que as pessoas pegam a primeira página que tem os KPIs todos bonitinhos, o crescimento, a porcentagem de crescimento. Beleza? Todo mundo olha aquela página. Daí, chega na segunda, tu começa a se aprofundar nos dados, as pessoas já estão aqui, ó, passando. Então, com isso, tu vai aprendendo que menos é mais mesmo, as pessoas são objetivas, as pessoas não têm tempo de ficar 3 horas lendo um relatório. E é tu saber sintetizar a informação e colocar ali. Não tem livro que ensine, não tem ninguém que vai dizer, não, faz assim, é experiência mesmo. Então, geralmente, quando eu não tenho noção nenhuma de como começar, eu começo com as referências. Penso, tá, relatório e-commerce, relatório apresentação de resultado. Apresentação de PPT, eu geralmente tenho uns 3 modelos prontos, que eu usei uma vez e funcionou bem. Mas, assim, em geral, quanto mais simples, melhor. Então, se tu puder usar um PPT branco com uma linha, onde tu vai mexer só na fonte e na cor,
tá ótimo, porque às vezes tu pega esses modelos prontos que tem um livro atrás, e aí tu quer botar uma imagem, e aí a imagem não combina com o fundo. Daí tu pensa, vou mudar agora. Mas quanto mais simples, melhor, sempre buscando referência e deixando ali tudo que tu acha bom guardadinho numa pasta para tu conseguir ficar utilizando aquilo pro resto da vida. É. Sim. Sim e não. Depende. Geralmente, por exemplo, em todas as empresas que eu trabalhei, eles tinham modelos prontos. Então, eu sempre tinha que adaptar tudo que eu criava para aqueles modelos. Eu levava um tempo um pouco maior para fazer as apresentações por conta disso. Então, trabalhei na Cadastra, a Cadastra tinha um modelo. Trabalhei na Lendico, ela tinha outro modelo. E isso é um pouco complicado, porque as ferramentas são diferentes. Então, hoje eu trabalho com Tableau, mas amanhã eu vou trabalhar com Python. Python é muito mais difícil de tu personalizar qualquer coisa. Então, tipo, tu vai achar um modelo e tu vai mudar a cor ali e vai ser mais ou menos isso. Então, depende. Em casa, eu tenho os meus modelos, eu faço as coisas conforme o que eu tenho, mas no trabalho, isso é bem complicado e realmente a gente perde um bom tempo e é importante esse tempo. Tipo, alguma coisa assim. Por exemplo, eu tenho um relatório diário que vai apresentar dados de venda de um restaurante X. E aí eu vou ter que fazer do restaurante Y. Eu pego aquele lá, duplico, troco os dados e é isso. Isso. Aí a gente só adapta, às vezes, as colunas dentro da base mesmo para o relatório se auto-adaptar. Às vezes a gente muda o nome, muda alguma coisa. Mas tem análises pontuais que, às vezes, parecem super simples. Mas não, tu vai levar uma semana, porque não tem nenhum template pronto. Tu vai ter que fazer ela do início ao fim. Tu vai ter que pegar a base, criar a base, construir com todas as variáveis que tu quer e depois conseguir montar as visualizações. É um trabalho muito pior do que um dash que já está rodando e tu só vai adaptar para outro modelo. Já passei por isso algumas vezes e realmente é bem complicado, assim. Geralmente, o que eu faço eu pego as informações principais, então depende do tipo da empresa, pego as informações mais importantes que a empresa vai ter. Então, se é um e-commerce, eu vou pegar e vou botar venda, a receita, vou tentar botar a comparação com o mês anterior, se eu tiver o dado, e aí com isso eu vou quebrando. Então eu vou quebrar, dependendo do dado que eu tiver, por dispositivo, vou quebrar por cidade, vou quebrar por fonte de tráfego que vendeu, aí eu vou quebrando, mas geralmente eu monto o raciocínio assim, pego os principais KPIs e coloco no início e depois quebro para o que for mais relevante para o modelo de negócio. Então, se é, sei lá, uma multinacional, eu vou fazer venda por país. Se é uma empresa, sei lá, de tecnologia que vende inúmeros tipos de eletrônico, eu vou botar venda por segmento para ver se vendeu mais computador, mais celular, enfim. Então, depende muito do modelo de negócio, mas, em geral, é assim, KPIs gerais e quebrados. Mesmo que seja one page, a gente tenta dar uma trabalhada, tipo, mostrar o que tu consegue explorar daquele dado, além de dar o dado de forma crua, sabe? Respondi mais ou menos. Obrigada.